Olá, empreendedores! Bem-vindos ao Hub Cases Podcast, onde empreendedorismo vira história para contar. O Hub Cases é produzido pela Palavra em Movimento e por Engata e Vai, com o apoio institucional do Dabi Business Park e da Área 51. Eu sou o Fred Fernandes e te convido a vir comigo conhecer histórias de grandes empreendedores. Se você gosta desse podcast e não quer perder nenhum episódio, inscreva-se já em nosso canal e ative as notificações. As histórias do episódio de hoje são de Saulo Rodrigues e Eduardo Ciccone. Saulo é graduado e mestre em administração pela USP, professor universitário de empreendedorismo e inovação, gerente da Super Incubadora e gerente de fomento e negócios da Fipase há 12 anos. O Ciccone é economista, mestre em economia aplicada e doutor em administração pela Universidade de São Paulo. Ele é gestor do Superaparque de Inovação e Tecnologia de Ribeirão Preto, sócio da Absurda Escola de Soluções de Problemas e coordenador dos cursos de gestão do Centro Universitário Barão de Mauá. Sejam muito bem-vindos, senhores. Obrigado pelo convite, Fred. Obrigado, Fred. Nós que agradecemos. Joia, muito legal ter vocês aqui, que são parte fundamental da história de empreendedorismo de Ribeirão Preto. E falando em história, eu quero começar com as histórias de vocês. Saulo, conta um pouquinho pra gente o que te trouxe até aqui, o que te trouxe a trabalhar com empreendedorismo e inovação. Claro, Fred. Na verdade, eu acho que a história de chegar até o Superapark, trabalhar com empreendedorismo e inovação, tem muito a ver também com uma decisão, de deixar a nossa cidade natal. Eu sou de Assis, interior de São Paulo também, e vim para Ribeirão Preto para fazer cursinho, deu tudo certo, passei logo na sequência aqui na FEA em Ribeirão Preto, e fiz tanto a graduação e depois já emendei no mestrado. E eu brincava que desde muito cedo ali na adolescência e tudo mais, eu pensava muito em unir duas coisas, Meus pais são formados em letras, então são de alguma maneira professores também, e eu sempre pensei em unir também como seria dar aula, algo que eu vim a realizar pouco tempo depois, mas também imaginava como seria ajudar as pessoas por meio de alguma iniciativa que depois para mim se caracterizou com empreendedorismo. Isso é aí de 2002, 2003 até 2010 em formação, e aí em 2009 mesmo, antes ainda de estar completamente formado no mestrado, fiz o processo seletivo da Supera, na época que era só Super Incubadora, e comecei a trajetória acompanhando sempre os empreendedores e depois também podendo ensinar empreendedorismo para os alunos aí de diferentes faixas etárias. Você começou como estagiário lá? Comecei como estagiário lá, não fui estagiário direto do Du, do Ciccone que está aqui, era do primeiro estagiário dele, então é uma história que tem ciclos, principalmente a história dele. E comecei como estagiário, gostei, já me senti em casa, muitas vezes já 2 pés na porta, falando, isso aqui tem que ser assim, tem que ser assado, já dizendo como que eu esperava que a Supera fosse, e deu certo. Legal. E Ciccone, como é que você chegou até aqui? Cara, eu também não sou de Ribeirão Preto, eu sou de Jundiaí e vim para cá para estudar. É até curioso, assim, como que acabei que a vida me trouxe a Ribeirão e me trouxe para a área de inovação, porque não era a minha primeira opção, Então eu comecei estudando em São Paulo, fazendo faculdade de economia em São Paulo, aí depois meu pai teve um problema de saúde, eu precisei largar, depois eu fui para Campinas, fazer economia lá, e aí eu fiquei sabendo da FEA aqui em Ribeirão Preto. Eu sou da 3ª turma, então a turma de 94, a FEA ainda não era muito conhecida como é hoje, aí prestei o vestibular, passei e vim morar em Ribeirão. E aí fiz a minha faculdade aqui em 5 anos, e o meu sonho sempre foi trabalhar no mercado financeiro. E eu fui trabalhar no mercado financeiro, já no meio da faculdade, também como estagiário, depois prestei programa de trainee lá trabalhava no antigo Unibanco, e depois acabei entrando para a área internacional, do Unibanco. Fiquei 7 anos e meio no Unibanco. E fui para essa área de empreendedorismo e inovação porque, na época, o professor Rudinei, que foi meu orientando de monografia na graduação e depois no mestrado, ele montou a Fipase, que é a fundação que hoje faz a gestão, do Parque Tecnológico e da incubadora. E eu já estava um pouco saturado, do banco, e um dia eu fui tomar um café com ele, e ele chamando vários amigos meus para trabalhar na Fipase, e eu falei, poxa, você está chamando um monte de amigo meu e você não me chamou para ir trabalhar com você. Ele falou,
eu acho que você está super bem no banco, né? Para que eu vou te chamar? Eu falei, pelo contrário, eu quero sair do banco. Ele falou, então vem trabalhar comigo. Aí foi quando eu saio, entro na Fipaz em 2002, ainda não tinha nenhum projeto, só tinha os projetos, não tinha nenhum projeto inaugurado. Aí em 2003 eu participo como primeiro gerente da incubadora, né? Inauguro a incubadora em julho. Julho, né? Ou junho? Em julho, 23 de julho. 23 de julho de 2003. E aí saio para fazer mestrado em 2004. Aí, 2006, a professora Gessiane, que era diretora-presidente, me chama para voltar, mas assumindo uma outra função, como gerente administrativo e financeiro da Fipaz. E aí, de lá, eu tô desde então. Então, aí depois terminei o mestrado, depois fiz o doutorado, né, trabalhando, fui para a área acadêmica também. Em 2009, por um problema que a fundação atravessou, em que o gerente, que era o meu estagiário na época, quando eu saí, indiquei ele como gerente, ele saiu. Aí a professora Gessiane pediu para eu assumir a incubadora de novo, assumi, foi onde eu conheci o Saulo. E aí, desde então, eu estou lá até a inauguração do Parque Tecnológico em 2014. Mas uma coisa que pouca gente sabe é que eu e o Saulo fomos empreendedores também. Nós tivemos uma imobiliária aí nesse meio Vocês do caminho. dois abriram Eu uma e ele e mais um imobiliária. amigo nosso. Aqui em Ribeirão? Aqui em Ribeirão Preto. Sem conhecer, o Saulo conhecia um pouco do mercado de imobiliário. É isso que eu ia perguntar, da onde veio a ideia de... Cara, eu acho que de alguma maneira a gente já era, ou já era empreendedor, ou de alguma maneira já imaginava como seria, né, começar ou dar sequência em determinados projetos. Nessa trajetória, principalmente quando eu estava no mestrado, uma coisa que aconteceu foi, não sei se é comum a todos os empreendedores, mas ali, pelo menos no Supera, é bastante. Quando você está no mestrado, tem uma bolsa ou está iniciando um projeto, as incertezas é que são certas, né? Vai ter incerteza, vai ter problema. Em determinado momento, eu estava dando aula e alguém chegou para mim e falou assim, ó, seu contrato acabou, tchau, né? E aí, cara, uma questão que aconteceu. Eu passei a procurar por alguns amigos, né, e falar com eles. Falar, olha, cara, olha que chato, o que aconteceu tal. E aí um falou, vem ajudar meu pai, né? Meu pai tem uma imobiliária, está passando também por um probleminha de saúde e acho que você poderia ajudar. É algo simples, operacional, tal, né? Tá fazendo administração? Tô fazendo administração, tá no mestrado, talvez, né? Alguém olharia e falaria, muita qualificação para isso. Mas não foi. Então eu conseguia tanto fazer o operacional, gostava, atender e tal. E foi só o início, assim, né? Deu um certo gostinho de como seria empreender. E aí, já tempo depois, e eu continuava fazendo a atividade de apoio ali, né? Então, mesmo que fosse aos finais de semana, tal, eu estava ali. E aí, sempre comentando com o Du, né? E ele, assim, em determinado momento me provoca, né? Ele pergunta, e aí, o que a gente vai fazer e tal? Aí eu falei, Du, cara, não sei, mas vamos nos mostrar, pelo menos, atentos às oportunidades e que alguma coisa vai aparecer. Cara, em 1 semana, 2 semanas, o senhor que tinha a imobiliária colocou ela à venda, né? E do mesmo jeito que o Rudinei fez com o Du, assim, acho que você tá super bem, então não vou te oferecer, ele fez comigo. Eu falei, não, acho que seria interessante a gente empreender, tem alguns sócios aí que podem nos ajudar. E aí a gente começou uma loucura, né? Uma loucura, cara. Uma loucura, assim, um negócio que, assim, ele entendia um pouco do mercado, mas, assim, da parte administrativa, a gente não entendia absolutamente nada e não tinha tempo, né? Então, assim, a gente sempre teve, hoje não, né? Mas naquela época nós tínhamos essa vontade de empreender. Poxa, a gente ensina isso, a gente passou pela incubadora fazendo isso a vida inteira, né? Não é possível que a gente não consiga tocar o nosso próprio negócio. E aí a gente cometeu todos os erros e tudo aquilo que a gente sempre falou para os empreendedores e para os alunos que não deveriam cometer. Primeiro, a gente não tinha tempo para dedicar ao projeto, né? Então a gente assumiu metade da carteira, né? Depois, infelizmente, né, esse senhor veio a falecer, a esposa não quis tocar, vendeu outra metade, a gente comprou outra metade ainda, né? E aí a nossa estratégia era assim, a gente tem que ser tão eficiente, automatizar todos os processos ao ponto dos nossos clientes não precisarem ir até a imobiliária, porque a gente não tem como atendê-los, né? E aí a gente trabalhou nisso, só que assim, era uma carteira muito focada em aluguéis, né? Sim, é um primeiro erro. E com... Margem baixa, né? Margem muito baixa. Baixíssima. E com um público com uma idade
já mais avançada. Uhum. E aí o prazer desse pessoal é ir na imobiliária Exatamente, conversar. Exatamente, E eles querem exatamente. conversar, É. né? Eu já tinha visto isso no Tipo, o banco, pessoal né, da cara? fila do banco, o pessoal enlouquece, Exatamente, Exatamente. exatamente, a mesma coisa. Eles queriam ir na imobiliária, queriam conversar, e queriam bater papo, esse tipo de coisa. E a gente não podia. A gente tinha uma pessoa que a gente colocou como corretora lá, né? E que atendia esse pessoal. Então a gente cometeu todos os erros, todos os erros possíveis. E aí depois acabou vendendo A gente encerrou as encerrou e operações, a gente vendeu vendeu também Uhum. a a carteira, né? carteira e Mas valeu o seguimos. aprendizado. Ah, muito, Nossa. muito, muito. Então vocês, tá falando? Não, o que eu ia dizer, Fred, É. é assim, quando a gente percebe um empreendedor, às vezes não está só na ideia, já está avançando ali na parte, né, de estruturação de equipe comercial e tudo mais. E aí, às vezes, a gente percebe assim, puxa, eu vou fazer, vou montar uma equipe, vou fazer. Fala, cara, será que você precisa fazer isso, assim, sabe? Aí tudo isso vem com o nosso Uhum. aprendizado na imobiliária. Por quê? Porque em determinado momento a gente tinha acho que 4 pessoas e era fazendo isso que o Du tinha colocado, tipo, era suprindo as necessidades do que a gente entregaria, ou, Uhum. ou É o pensava que relacionamento seria uma só. entrega, Sim. né? Então, tipo, desde o atendimento, fazer vistoria, Cadastro. cadastro de imóveis para aumentar a carteira. Então, eram funções que seriam feitas por um de nós. E não fizemos, né? Então, a hora que alguém chega assim e fala, cara, eu tô pensando nisso, nisso, nisso. Falei, tá bom, vamos pensar direitinho, se é isso mesmo, né? A equipe é ótimo, dá muita alegria, mas também dá muita dor de cabeça. Então, foi um passo interessante pra E o gente. desafio o mercado é concorridíssimo, né? É oceano roxo, não é nem vermelho, Total. né? A gente vê, pessoal que não é de Ribeirão, a gente enxerga que imóvel para alocar tem 20 placas uma do lado da outra, né, cara? Sim. É muito grande a concorrência, né? É, uma concorrência muito grande e que faz sentido também, né? Acho que por parte de Ribeirão, você vê um imóvel ali com tantas placas e tudo mais, mas eu acho que sempre, ou quase sempre, né? Você tem que estar de cabeça ali, né? E teve também um outro passo, a gente também fala para o empreendedor que ele deve procurar os mentores, né? Uhum. Então, ó, se cerca de alguém que tem experiência e tal. Em determinado momento, até praticando corrida, eu conversei com um amigo que tinha vindo de São Paulo, ele era corretor imobiliário, e aí eu falei para ele, falei, cara, eu tô pensando em fazer isso, né, com os sócios a gente vai abrir uma imobiliária, olha que legal. Ele falou assim, tá, você vai trabalhar ali? Eu falei, não, eu não posso. Vai ter muita gente? Falei, acho que umas 4 e tal. Falei assim, não, você está fazendo locação, administração de carteira, você vai ter uma pessoa trabalhando só e quem sabe mais uma, no máximo, né? Falei assim, cara, esse cara é ambicioso, né? Porque estrutura enxuta que ele vai ter, mas ele estava certo, ele estava É. certo. E a gente não ouviu, É. né, alguns dos mentores aí por conta de poxa, a gente dá aula disso, a gente faz isso, tem que dar certo. E efetivamente não deu. Aproveitando para o pessoal que empreende ou está querendo empreender, qual a relevância de você entender bem do mercado que você vai participar? Cara, eu acho fundamental, assim. Acho fundamental você saber o mercado que você vai participar, experimentar. Tudo bem, assim, você não precisa dominar totalmente o mercado, mas assim, você conhecer a fundo, né? Desde o assim, que a gente sempre fala, conhecer teu público-alvo, né? Identificar quais são os problemas que esse público-alvo tem, validar, conversar com ele, né? Saber das barreiras que você tem de entrada de mercado, saber da parte de regulamentação, do regulatório que a gente fala. Por exemplo, lá no Supera, a gente lida muito com empresa da área de saúde. Uhum. Se o cara não souber quais são os entraves que ele vai enfrentar, eu acho que a coisa fica muito mais difícil, ele tem que estar preparado. Porque mesmo sabendo, é um caminho, principalmente na área da saúde, é um caminho árduo, né? Porque você tem uma Anvisa, você tem que cumprir uma etapa, tem prazos que não Muito dependem de burocrático. você, tem uma burocracia enorme envolvida nisso. Então, né, isso mexe muito com o ciclo de desenvolvimento do teu produto. Então, assim, você saber onde você vai entrar é fundamental. A gente não tinha nem ideia. Surgiram problemas, por exemplo, né, na imobiliária que a gente jamais imaginou em passar, né, do cara separar da esposa e ficar com a casa que estava no nome
da esposa, por exemplo, depois o cara ir embora e deixar a casa fechada. No- E aí você tem que entrar na justiça para poder acessar a casa, para tomar a casa de volta. Então, assim, era uma coisa que a gente não tinha ideia disso. Então, assim, eu acho que conhecer o mercado é Uhum. fundamental. Lógico que você ter essa possibilidade de testar, experimentar, né, isso faz parte da tua curva de aprendizado. Muito bom. E aí vocês se encontram então no Supera e conta um pouquinho da história do Supera pra gente e como é composto, porque tem incubadora, tem o parque, conta pra gente essa história. Bom, vou falar então, a fundação nasce em 2001, né? Ela nasce por uma criação de alguns professores da fé que estavam trabalhando junto à prefeitura naquele momento, né? E com o objetivo de fazer uma interlocução entre o poder público local e as empresas da área de saúde que já existiam e eram consolidadas naquele momento. Já existia essa vocação para a saúde aqui em Já, Ribeirão? já, em 2001, Ribeirão já era reconhecido, né? Já era uma vocação muito forte, tanto no agro, né? Quanto na área da saúde. Tudo bem que o nome capital do agronegócio ele vem depois, mas já era muito reconhecido. E aí, no primeiro trabalho que a gente vai fazer com essas empresas já mais consolidadas, a gente viu que elas não estavam preparadas para aquilo que a gente queria naquele momento, que é trabalhar cooperação, né? Fazer um trabalho de desenvolvimento conjunto do ecossistema. E aí foi que a própria fundação ela pivota em termos dos seus projetos e vai para a área de incubação. Fala, bom, eu vou ajudar a criar novas empresas de tecnologia, e aí quando essas empresas tiverem já maduras, eu consigo desenvolver esse trabalho. E aí foi o que a gente fez. Então a incubadora é o primeiro projeto que sai do papel em 2003, depois a gente vai ajudar na criação dos arranjos produtivos locais, e tudo isso, de uma certa forma, acabou culminando com a criação do Parque Tecnológico, que aí o parque só vem em 2014, né? Então, a gente sempre fala isso nas nossas apresentações, né? O parque ele é resultado de vários esforços público e privado que aconteceram aí desde 2001 com a criação da fundação. Vamos fazer uma pausa para contextualizar aqui. APL, ou Arranjo Produtivo Local, o que que é e como funciona isso? Cara, pensa o reconhecimento, então, de que naquela região, naquela cidade, você tem uma concentração de empresas do mesmo segmento. Então, quando a gente fala em arranjo produtivo local, e aqui a gente tem três não, perdão, quatro arranjos produtivos locais em Ribeirão Preto, dando como exemplo o arranjo produtivo local da saúde, a gente está dizendo que a gente tem, primeiro, empresas de equipamentos hospitalares, médicos e odontológicos, né? Empresas cosméticas, não tanto em Ribeirão, mas aqui em Jardinópolis tem, aqui em Uhum. Brodowski tem, pertinho daqui, né? Empresas que desenvolvem e que produzem, né, produtos para saúde animal, né, tipo Ouro Fino e outros que estão aqui próximos a nós, e também saúde humana, né. Então, a hora que você olha para e biotecnologia, a gente Biotecnologia, coloca ali também, né. A hora que você olha para isso, você fala assim: "Cara, a gente num raio, eh, sei lá, de 100 quilômetros no máximo, a gente tem 300 empresas", né. E aí a gente foi, né, o Supera tem esse papel, a gente fala Supera hoje como sendo, o conjunto de todas as ações da fundação, né, mas o Supera então ele também vai até a secretaria, naquela época, né, Secretaria de Desenvolvimento do Estado e fala: "Olha, eu quero reconhecimento, eu quero poder falar que Ribeirão Preto e região pode sim ser chamada de um arranjo produtivo local, nesse caso de saúde", tá. Então é mais ou menos isso. E a gente acaba tendo também, né, sendo que o Supera participa da governança mesmo de 3 desses arranjos produtivos locais. Arranjo produtivo local da saúde, o polo industrial de software, que a gente conhece por Piso, Piso. né, então, grandes empresas produtoras de software de Ribeirão Preto, e também o polo cervejeiro, né, mais recente, de alguma maneira menorzinho, mas que cresce com uma velocidade absurda, né. Se não me engano, hoje são 15 ou 16 empresas ligadas que produzem ou que têm algum componente para cerveja, né, cerveja Du? artesanal. E aí só o acho que de economia, criativa, economia caipira, que é um quarto arranjo produtivo local que não tá, né, que não tem o Supera como parte da governança.
A incubadora do Supera completou esse ano 20 anos, né? Sim. E ela é reconhecida como uma das principais incubadoras do mundo. Conta um pouquinho pra gente como é que foi esse reconhecimento. Esse eu vou deixar para o Saulo, Né? porque foi já na gestão dele. Ó, o que a gente. E você vai perceber, o Fred sabe disso, mas né, os empreendedores vão perceber também. Tudo a gente faz em dobradinha, né? Então, um responde uma coisa, responde outra. Em alguns momentos a gente briga, né? A gente diverge muito. Em outros. É daí que nasce a inovação, né? Em outros soma. Outros, um chega pro outro e fala assim, cara, eu tô com esse problema. O outro olha e fala assim, nossa, então vamos fazer isso. Só contextualizando, nós somos em 3 gerentes lá, né? Sou eu, o Saulo e o Dalton. E o Dalton. Então, e os 3 também, gente cada trabalha um muito com um junto, né? perfil diferente um do outro, assim, impressionante. Mas se a gente olhar para os 20 anos da incubadora, o que a gente vai perceber? No início, um esforço absurdo, né? Como o Du gosta de dizer, e gigantesco, para fazer com que o empreendedor primeiro entenda que ele pode sim empreender, e aí a gente não está falando de startup naquela época, 20 anos atrás, a gente está falando de empresas de base tecnológica, né? Até para você explicar é igual o arranjo produtivo local, você tem que explicar a coisa. Startup não, já vem na cabeça de todo mundo, pelo menos o modelo, né, conceitual do que seria. E aí o desafio maior é do próprio Du, né, que com pouca equipe sai praticamente de porta em porta dizendo para as pessoas, falando, olha, se você um dia pensou em fazer alguma coisa diferente, seja do meio acadêmico ou seja da sociedade em geral, e que você precise de ajuda ou que a gente possa oferecer consultorias, assessorias, por favor, venha para a Supera. E acho que isso é interessantíssimo, porque o primeiro time, né, de 10 empresas que foram para lá levou 1 ano, 2 anos, né, mais ou Pra menos. gente conseguir preencher, né? E aí depois disso eu já venho, eu sou, digamos assim, o terceiro gerente da incubadora, né? Até o nosso amigo Marcelo Massoneto de vez em quando fala assim, vocês fizeram isso porque eu trabalhei por aqui e fiz aquilo, né? Mas o que a gente efetivamente tentou fazer ali? O conceito do que é uma incubadora, né, de alguma maneira também cresceu, à medida que o termo startups também cresceu. Então, era sim um ambiente de inovação que passou a ser conhecido, né? Então, oferecendo serviços de apoio ao empreendedor, consultorias, mentorias, parcerias até com aceleradoras. A gente teve dentro do Supera e da Supera uma aceleradora também, né, que hoje só faz gestão de Eles portfólio, tiveram que é o programas de aceleração, né? Sim, que era o sim. Sevna. Ah, Era o Sevna, né? E até hoje a gente tem startups daqui de Ribeirão, ali, alguns casos de bastante sucesso, que foram acelerados ali dentro, né? Então é um programa dentro de um programa dentro de um programa, assim. Então é super, super oportuno. E também o que nós conseguimos fazer foi digamos, uma padronização de processos, né? Porque tem sim uma certificação para incubadoras e a gente foi, né? Então, ajustando o processo, até que a gente conseguisse ter, de alguma maneira, indicadores, né, robustos ali para apresentar, uma certa previsibilidade nesses processos todos. Então, faço um processo seletivo, a gente, né, tem uma capacitação que a gente oferta pelo menos 2 vezes por ano, eventos, trilhas, mentorias, parceiros, tudo isso, então, está sendo entregue para o empreendedor. É óbvio que isso só, né, ofertar dessa maneira para o empreendedor não vai dizer, né, o sucesso que ela alcança. Mas, uma vez que o empreendedor encontra ali a sua casa, a sua referência, acabou, né? Porque o que a gente costuma falar muito, legal, super é ótimo, a gente é até meio tímido nesse sentido, mas quem é bom ali mesmo, na verdade, é o empreendedor, né? Então, acho que algumas semanas, uma semana atrás, teve a Liquinoflora aqui, né? Um projeto que sim. nasceu dentro de um programa que a gente chama de pré-incubação. Era o hotel de projetos. Então, a Thaís já estava nessa época, acho que o Beto também estava nessa época, e aí eles vão, humildemente, tentar entender o que seria aquilo. Isso tem mais de 15 anos, né? E a partir do momento que eles conseguem dar seus primeiros passos, eles vão efetivamente para dentro da incubadora, vão crescendo, 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 ficam grandes demais, saem, vão para um imóvel na cidade, e aí com o crescimento que não parou até agora,
eles falam, então deixa eu voltar para o Supera, que agora é um parque tecnológico, construíram ali sua sede, Que tá? orgulho, né? Muito legal Exatamente. isso. Pra gente é um baita orgulho. Pô. E para Mas clarear um assim, o pouco. Fred, desculpa, ele no fim ele acabou Não não contando, ó. respondendo, Tô- né? Porque assim, como é que a Supera vira, né, É reconhecida. uma das Uhum. 20 melhores do mundo e nesse último agora é top 3 da América Latina e não existe mais o ranking entre o top 20 do mundo, mas a gente sabe, A né, gente já por está participar, que a gente está entre os 15 melhores do mundo, aqui o ranking agora só premia os 10 primeiros, mas a gente sabe pelo resultado, o relatório divulgado, que a gente está entre os 15 melhores do mundo, não entre os 10, né? Mas assim, a construção desses números que os empreendedores, né, com o nosso apoio, acabaram conseguindo. Então, assim, hoje a gente tem dados relevantes e que são reconhecidos quando eles fazem essa comparação com outras incubadoras Hum. do mundo todo, né? E acho que uma coisa que é importante, né, o que acho que define muito bem a gente lá no Super é que nós somos meio que inconformados com a situação, né? Então, assim, o próprio processo de incubação, ele é um processo completamente diferente do que você vai encontrar nas incubadoras do Brasil e de fora. Por quê? Porque existia toda uma metodologia por trás. Então, a incubação, ela tem hotel de projetos, ela tem a pré-incubação, ela tem o período de incubação, e aí você fica no máximo 3 anos, né, ou 2 anos, prorrogável por mais um. E aí nós fomos mudando isso daí, adequando a nossa necessidade do empreendedor e a vocação da nossa região, né? Nosso processo, ele no passado podia ter até 7 anos, hoje a gente vai mudando isso com a necessidade. Então a gente vai, apesar de ter essas metodologias, essas padronizações, a gente vai procurando encontrar o que a gente acha que é melhor para o empreendedor, né? Mas sempre como um retorno do que ele mostra para a gente. Uhum. Eu não posso pegar uma empresa de desenvolvimento de vacina, por exemplo, que nós temos lá, né, 2 ou 3 empresas, e aí falar para ela, você vai ficar aqui 3 anos. 3 anos ela não consegue nem começar o desenvolvimento dela, quanto mais registrar isso na Anvisa. Então, assim, o ciclo, eu tenho que adequar a nossa necessidade à necessidade do empreendedor. E é isso que a gente procura fazer muito. E aí, como a gente estava até conversando antes aqui, a gente acaba viajando muito para fora do Brasil para participar de eventos, levando as empresas do Supera, e a gente sempre procura olhar o que tem de melhor lá fora e tenta trazer isso para cá de alguma forma. Lógico, né, adequando ao orçamento, não, tem coisas que não dá para a gente comparar, mas o próprio prédio que a gente deve lançar aí, que é o Health to Business Center, ele é totalmente inspirado no Lab Central, que é um baita de uma iniciativa que existe em Boston com as principais empresas, indústrias farmacêuticas do mundo. Então é um pouco disso, né? Então, assim, eh, antes de ser a 20ª do mundo, né, ela já foi a melhor do Brasil, né, a melhor da Era América do Sul, ligado isso, à universidade, né? exatamente. E aí nós fomos Nossa, crescendo. é um orgulho, sem Sim. dúvida, né? E vocês fazerem parte disso é muito bacana, né? É muito bom. Para clarear para quem está ouvindo a gente e talvez não saiba a diferença, incubação, aceleração, o cara tem uma ideia, onde é que ele entra, o cara já tem uma ideia validada, um MVP, como é que funciona isso, essa divisão? Tu quer falar? Você, pode. Bom, na incubação, a gente acaba recebendo projetos muitas vezes na ideia, né? Muitas vezes a gente conversa, né? E o empreendedor, o futuro empreendedor, ele participa do Empreende, que é esse curso que o Saulo falou que ele vem antes do processo seletivo, onde ele toma contato com algumas metodologias e aí ele vai construir o modelo de negócios dele, e depois, se ele for aprovado, ele vai participar da validação. Aí o Saulo tem lá 2, 3 programas que ajudam o empreendedor a se desenvolver. Então, assim, lógico, você tem empreendedor que já entra numa fase mais madura, né? E aí ele acaba indo para uma sala individualizada, né? E a gente trabalha muito com a gente chama das empresas de base tecnológica ou deep tech, são empresas que são, a maior parte delas são egressas da universidade, você tem uma pesquisa científica muito forte por trás, né? E na incubadora a gente hoje não tem um processo de investimento, né, em que a incubadora ela toma equity, por exemplo, da empresa. Lá no Supera a gente não tem isso.
E eu tenho um processo que ele tem um ciclo definido de desenvolvimento, né? Então, as etapas que você vai passar, que ela é uma metodologia que ela é menos rápida, né, do que seria uma aceleradora. Já na aceleradora, eles já pegam, lógico, e tudo isso também depende muito do posicionamento da própria aceleradora, mas você pega projetos já mais maduros, em que a metodologia consegue fazer a diferença, né, e transformar rapidamente esse projeto num projeto escalável, Aí né? ele vai lá para ganhar tração. Ele vai ganhar tração e normalmente, né, nos modelos anteriores, hoje também isso vem mudando, a aceleradora ela tem um investimento e tem equity na empresa. Aí começa as rodadas Exatamente. rodada de investimentos. Isso. Só complementando, Uhum. você tinha falado a questão do MVP, né? Uhum. Aí, normalmente, na aceleração, a empresa já tem um MVP bem estabelecido, tal, já tem parâmetros melhores, assim, para calcular alguns indicadores, né? Como custo de aquisição de cliente, churn, né? Que essa é uma discussão que a gente tem constantemente na incubadora. Às vezes, eu não tenho condição de calcular esses indicadores. E às vezes, até como tem essa relação também com o investimento, se o investidor chega e fala, olha, eu preciso que vocês calculem isso. De repente, muitas vezes eu não consigo fazer esse cálculo, não, né? Claro, a gente tem muitas startups ali, então algumas já estão operacionais com MVP e tem condição, outras não. Outras é algo que vai acontecer dali a alguns anos ainda, né? Estágios Até, diferentes, né? até Estágios porque muitas diferentes. vezes a tecnologia não foi nem aprovada pela Anvisa, Sim. né? Esse é o Que grande. loucura, né? Posso complementar também? Deve. Uma questão da aceleração e da incubação. Nada impede hoje, né? E na verdade a gente fez uma mudança de mindset aí enorme. Para a gente, cada empresa que de alguma maneira está na incubadora e que também está participando de um outro programa, pode ser de aceleração ou de geração de negócios, ótimo, tá? Então a gente tem como estamos na área da saúde, a gente vai ter uma atração muito grande por São Paulo mesmo, né? São Paulo querendo e fazendo diferentes programas, né? Grandes hospitais que têm ali seus programas de aceleração. E se as nossas empresas estão participando, ótimo, sabe? Porque complementa. Sim. Então, às vezes, traz o recurso que está faltando mesmo para que ele se desenvolva. Por outro lado, faz sentido continuar na incubadora, porque às vezes não é só a sala que eles têm, mas é a viabilidade de um projeto de pesquisa junto à Network, né, A FAPESP, cara? ligação com a networking universidade, É. também, né? ligação com a universidade. E outra, Então, só soma. quando você não Só come o soma. equity, você não tira a motivação dos caras também, eu acredito, né? Sim, Isso faz diferença, né, cara? Eu acho que sim, faz. acho que sim. Faz. E é até engraçado, né? O Saulo teve uma reunião, né, com um desses parceiros aí que acabam, a gente faz a incubação, ele faz a aceleração, e aí ele falou para o Saulo, assim, falou, cara, é impressionante, toda a iniciativa de saúde que eu vou, né, algo parecido com isso, Tem tem Supera. sempre o nome do Supera no meio, eu não sei o que O vocês que vocês fazem, fazem? mas que vocês estão fazendo bem feito, vocês estão fazendo bem Estão feito. acertando, estão Sim. acertando. Quem pode participar da incubação? A gente fala que todo mundo que tem uma inovação. Então, alguém que tenha uma ideia mesmo, mas essa ideia precisa sim ser inovadora. Ao longo do tempo, a gente também foi desmistificando algumas premissas, né? Eu trabalho com tecnologia da informação. Eu sou inovador? Depende. Né? Então, desde as bases do que se define como inovação mesmo, né? Algo que seja uma inovação em um produto, em um processo, ou trazer para o mercado brasileiro alguma melhoria que seja, isso para a gente é considerado inovação, mas também a gente tem um processo seletivo. Então, corre-se o risco, dependendo do grau de inovação que você está apresentando, de você acabar ficando pelo caminho, porque naquele mesmo processo seletivo, outros processos, talvez com um grau de inovação um pouco mais avançados, acabaram se sobressaindo, né? Mas, a princípio, todo mundo que tenha uma ideia inovadora, e aí, como eu falei, não tem uma questão de ter o MVP ou saber Independente do ter estágio. independente. A gente começa com alguém que é na pessoa física, não precisa ter a empresa aberta ainda, e pode estar sozinho. Porque uma das missões nossas também é ver ali dentro da Supera o nascimento das equipes.
Então, tipo, legal, sou administrador, o Du é economista. Precisamos, para viabilizar o nosso aplicativo, de alguém da área de TI. Então, vamos atrás de alguém para que Legal, vocês fazem essa some ao time. conexão. Sim. E a gente percebe também, a gente comentou, né, a questão do curso, que a gente acaba promovendo, logo no início, então a gente tem já esse momento em que pessoas que têm, alguns têm recursos, outros são gestores e outros são cientistas ou técnicos de alguma maneira, que eles acabam se encontrando e já saíram vários projetos dessa maneira, né? Legal, é o ecossistema rico, né, em trocas, né. E o Supera, tem uma participação muito relevante na sociedade, não só no empreendedorismo. Vocês tiveram uma ação muito bacana que eu gostaria que vocês comentassem um pouquinho durante a pandemia. Acho que o Saulo pode comentar melhor, até porque ele teve uma atuação bem ativa, né? Eu participei, mas muito mais no back, né, no backstage do que à frente como ele. Vamos lá? O que acontece? Eu falei dos empreendedores. Então, não somos nós, não. Na verdade, é um conjunto de pessoas interessantes ali, de alguma maneira preocupadas com o mesmo problema, né? Que se juntaram. Então, por um lado, né, acho que é importante também falar isso. A fundação, ela é uma fundação do município de Ribeirão Preto. E o presidente, né, da fundação, ele vai trocando a cada 2 anos. Coincidiu de naquele momento, né, a pandemia estoura em março, em janeiro a gente tinha tido uma troca de presidência, né, e veio para ser nosso presidente o então, né, secretário da Saúde de Ribeirão Preto. Então isso também isso é um componente que depois vai ficar muito mais claro, assim, né? Então, ele estava ali dando todo o suporte, inclusive suporte técnico, né, para tudo que a gente vinha fazendo. Mas eu falei dos empreendedores primeiro. Já em fevereiro, se não me engano, ou janeiro, um ou dois empreendedores já estavam em casa, assim, você falava, Fred, quero marcar uma reunião com você, presencial. Não, não saio de casa. Fred, mas o investidor está aqui. Não, não sai de casa. Naquela época a gente não fazia tanta call, Uhum. não fazia chamada, nada assim. Fred, você precisa vir, Fred. Não, não sai de casa. A gente começou a ver que aquilo era sério, né? Vinha crescendo e tal. Eu acho que bem essa fevereiro mesmo. Então eles já começaram a um provocar o outro e falar assim: não é possível que a gente vá assistir isso acontecer, né? Que vai assistir isso não dava para saber ainda a gravidade das coisas, mas tipo, que tem uma possibilidade de que várias pessoas acabem morrendo por um vírus que está chegando, tal, um coronavírus, tal, que a gente não vai fazer nada, né? Du, você tem alguma coisa? Fred, você tem alguma coisa? Então, principalmente os grupos ali acabaram se movimentando bastante. E aí o Du, né, ele falou que teve uma participação menor, mas não é. Cada um vai para um lado, né? Eu tinha, né, de alguma maneira, que falar com esses empreendedores, deixar todo mundo ali mais ou menos tranquilo quanto a uma iniciativa conjunta, e o Du tinha que fazer a questão política, né? Tinha que fazer a questão política, busca de patrocínio, falar com as pessoas que tivessem ali podendo nos apoiar ou não, né? E resultado, a gente acabou fazendo 65, 66% de todos os testes de PCR Olha, de Ribeirão Preto. Então, é isso muita foi. coisa. Foram 156 mil testes PCRs. Nossa. E aí, o quanto a gente meio que subjugou a pandemia. O Saulo falou, eu fiquei mais responsável por buscar recursos, porque como foi uma iniciativa voluntária no começo, das empresas do Supera, em que o Supera deu um suporte para elas, a gente tinha que captar recursos para poder rodar esse projeto. E aí, na prestação de conta, a gente pegava os slides que a gente apresentava para as empresas para captar recursos, e aí o nosso objetivo era fazer 25 mil, Era 30 mil testes, né? 30 mil testes, sendo que 5 mil seriam PCR e 25 25 mil seriam testes rápidos. rápidos. Nós fizemos 156 mil testes PCR. Só Nossa, PCR. que é o mais E a gente confiável. acabou não fazendo o teste rápido. Olha, Fez muito pouco, né? sensacional isso. E é uma coisa que o Saulo não comentou que acho que é importante, em 40 dias, desde que os
os, em- os empreendedores procuraram pelo Supera para montar esse laboratório, porque eles perceberam que sozinhos eles não conseguiriam fazer nada, mas se cada um doasse uma parte do equipamento e montasse, né, o laboratório, uma parte na sala de um, uma parte na sala do outro, o Supera desmontou o anfiteatro e levou todo o maquinário para lá. Em 40 dias eles conseguiram ter o reconhecimento do Adolfo Lutz como Olha, um laboratório que não Sim. precisaria fazer contraprova. que Na, legal. na Num ver- momento que não existia testes em Ribeirão Preto. Sim, a gente- em lugar nenhum não Em existia. lugar nenhum tinha recurso, lugar nenhum tinha maquinário, era uma coisa absurda. E em 40 dias a gente conseguiu mobilizar tanto e tão bem as coisas, porque para o reconhecimento a gente tinha que fazer alguns testes mesmo, né, caráter experimental, validar isso com outro laboratório, que aí quem validou o nosso foi aqui o próprio HC, né, então a gente bateu, ó, sujeito 1, e aí, o que que deu? Não só se deu positivo ou negativo, mas carga viral, uma Uhum. coisa assim. E depois pegar esse plantel e levar para o Adolfo Lutz em São Paulo. Então a gente depositou lá, tudo certinho e tal, e até a obrigação de que a gente mantivesse todas as amostras arquivadas e tudo mais. Isso em 40 dias. Que Então, loucura. vários outros laboratórios privados, assim, de excelência, levaram muito mais tempo para isso, Uhum. né? E aí foi uma loucura, porque a gente trabalhava de domingo a domingo, né? Todas as horas do dia, todo mundo indo para No começo, casa, com muita gente voluntária. muita gente voluntária, o pessoal não podia nem sair de casa e a gente, ao contrário, a gente não podia ir para casa, né? Então, foi bem interessante, assim. Sacrifício pessoal mesmo, né? Sim, sim. Que legal. Parabéns pela. E foi mais uma vez, né, Fred? Obrigado, mas foi uma reunião mesmo, assim. Se não fossem os Sim, sem empreendedores, eu dúvida, acho que com o sem dúvida. nosso apoio, só para você ter noção, a gente chegou a fazer live, né, com live sertaneja, assim, para arrecadar recurso, né, transmitindo tudo isso. Nós tivemos apoio do Butantan, tivemos apoio da A Fiocruz que deu um Fiocruz, robô pra né? gente. Né? Ela Olha. colocou lá um robô para automatizar os processos. A Fiocruz continua lá até hoje, então ela virou legal. uma super parceira. E também, como o número de startups em saúde sempre variou, com a pandemia, a gente percebeu que as empresas de saúde ali dentro aumentaram, né? Aumentaram sua participação. Então, aqueles que eram talvez mais TI ou com alguma situação mais incerta, acabaram saindo e Fortaleceu mais fortaleceu ainda a saúde. pele. Que Fortaleceu legal. saúde, sim. Que legal. Bom, conta pra gente então, condomínio de empresas no Supera, os lotes, como é que funciona? Eu estava lendo alguma coisa que, além da estrutura física e do network, também tem alguns benefícios fiscais. Como é que funciona isso? Isso. O Supera, ele é um mini, ele não é o ecossistema, né, de inovação de Ribeirão e nem pretende ser. A gente quer que cada vez mais surjam iniciativas aí que desenvolvam o nosso ecossistema. Tanto é que a gente acaba medindo esse ecossistema aí todo ano. Mas o Supera, para quem não conhece, ele é uma área de 400 mil metros quadrados dentro do campus da USP. Né? A gente está no que a gente chama de fase 1 indo para a fase 2 do projeto do parque. Então a gente está também numa fase inicial, apesar de ter sido inaugurado em 2014. Então hoje a gente tem 2 prédios lá já consolidados, a incubadora, o centro tecnológico, que são 9 laboratórios operados pela gente, centro de negócios, mais um laboratório de inovação aberta. E a gente está hoje com a nossa capacidade aí praticamente tomada, iniciando essas fases de expansão. E aí o faseamento era, fase 1, consolidar esses 2 prédios, fase 2, criar o núcleo administrativo do parque, e fase 3, ir para a parte dos lotes. Nesse meio tempo, o que aconteceu no nosso planejamento? Nós começamos a receber uma demanda já para a parte dos lotes. Né? Então a gente pulou a fase 2, né, e fomos para a fase 3. E essa parte dos lotes, dentro desses 400 mil metros quadrados, a gente tem aproximadamente 150 mil metros quadrados, que são divididos em 126 lotes para instalação de empresas, para que elas construam a sua sede. Né? Hoje nós temos uma empresa, que é a Liquinoflora, que já terminou, já até inaugurou a sua sede, mais 2 lotes que foram cedidos para Incito e para Iosen, e nós estamos com o edital aberto, que encerra agora dia 2, para a sessão de mais 4 lotes, se não me engano, 4 lotes. Então, assim, tem crescido a procura, né, pelos lotes. E aí a gente está urbanizando, né,
uma outra área atrás, né, onde esses lotes estão sendo cedidos para aumentar a quantidade de lotes disponíveis, né? E o próprio Container Park, que a gente deve inaugurá-la em outubro, novembro, é uma iniciativa do próprio parque, um investimento de quase 12 milhões do Parque Tecnológico para a construção de uma área de containers, são aproximadamente 3.700 metros quadrados de área aí construída para instalação de empresa, em que nós vamos ter 11 blocos aí de containers para receber empresas, com salas aí de 150 Esse ano metros ainda. quadrados. Esse ano ainda a gente E inaugurou. na mesma área ali dos Dos lotes? lotes, na área mesma- dos lotes, é. A gente acabou optando por, como vai ser para instalação de empresas, por solicitar, pegar um lote que seria para construção da sede de uma empresa, né, e construir um espaço de container para receber pelo menos 11 empresas ali nessa área. E já tem interessados? Já tem bastante, Já nasce bastante pequeno. Corrido. a gente Já está nasce nesse pequeno. dilema, que é um dilema bom, né? Sim. Mas é um problema que a gente tem que resolver, que é espaço, né? Esses 11 salas, aí, blocos de container, já tem uma demanda grande para ele, e a gente já está... Eu sempre brinco, assim, né? Hoje o meu foco é na expansão. Então, junto com o Saulo, Dalton e a equipe toda, a gente desenha um projeto, busca viabilizar. Na hora que isso é viabilizado, isso vai para a área operacional, eu já estou buscando um outro projeto. Então, dessa parte dos lotes, a gente já conseguiu viabilizar, agora a gente está buscando recurso para ampliar a urbanização dos lotes. Vai ter um quarto prédio, que é o Health to Business Center, que a gente já captou recurso para isso. O projeto executivo já vai começar a ser elaborado agora, né? E a gente começa a execução da construção pelo menos no início do ano que vem, mas eu já estou buscando viabilizar um outro projeto, que seria um outro galpão, né? Que a gente chama de galpão, mas é uma outra área tecnológica para a instalação de mais empresas. Né? O que vai funcionar no Health to Business Center? Como é que é a pegada? O Health to Business Center, ele é um projeto, né, que foi inspirado, como comentei anteriormente, no Lab Central, que nós tivemos a oportunidade de conhecer na BioConvention, que é uma feira, a maior feira do mundo de biotecnologia, que acontece sempre nos Estados Unidos. E aí lá a gente vai desenvolver projetos e incentivar a criação de empresas da área de saúde, e aí saúde não só humana, mas saúde animal e até o agro podendo entrar nisso, focado em biológicos, né? A gente já tem 9 laboratórios que são muito fortes na parte de eletromédicos funcionando, e o Health to Business Center ele vem para cobrir essa parte na parte mais biológica, tá? Então a gente vai ter lá, tem um Fab Lab, vai ter laboratório de TI para desenvolvimento de softwares na área de saúde, pensando bem nessa parte de, sei lá, drug discovery, tem espaços, laboratórios que podem ser, que a gente chama de open labs, que são laboratórios para que as empresas ocupem, né, as suas bancadas ali, espaços corporativos, enfim, tem um micro ecossistema de inovação da área de saúde sendo estabelecido ali. Posso Pode, por completar favor, é isso que eu te pedi. complementar, assim, uma visão que a gente tem, Fred, é a seguinte, hoje a gente pensou a incubadora, não foi hoje, na verdade, já faz mais de 10 anos os prédios que hoje a gente está, eles foram pensados há mais tempo e, né, convencionou-se que fossem salas de 40, 60, 80 metros quadrados. Então é bem quadradinho mesmo, se você for imaginar. O que, às vezes, se você olhar para um ambiente que se propõe a ser de maior inovação ou de maior troca, acaba sendo até ruim, né? Então, tipo, a gente tem até espaços compartilhados, né? Então, open spaces, assim, e que deveriam ser muito maiores, né? Essa é a verdade também, porque é onde a gente acaba atendendo as empresas que estão ali começando. Então, o cara tá ali e tal, ele vai estar junto de alguém que tem um outro projeto ao lado dele e tudo mais, né? Mas os nossos prédios, se você olhar para eles, eles acabam não atendendo todas as necessidades. O cara tem 40 metros, precisa de mais uma sala, precisa de 80, precisa de mais uma, 120. Então, pensando por esse lado, a gente cria o Container Park.
né? Por isso que eles têm 150 metros quadrados. Porque essas empresas que têm já uma, duas salas, elas podem sair da incubadora e dos demais prédios e ir para esse espaço mais Abrindo dedicado e espaço para maior. outros Abre espaço para menores. menores, Legal. né? Isso é um ponto. E também a gente percebeu já que alguém que está na incubadora pode sim ir diretamente para os lotes, mas o custo de construção e tudo mais talvez não viabilize tanto ainda, Sim. né? Então também ele faz um pit stop ali no Container Park, do Container Park ele segue, né? E aí o que a gente também percebeu é que até 40, legal, a gente entende vários projetos acontecendo, tem os espaços menores que seriam compartilhados. Mas tem gente que tem uma ideia, e assim, é o perfil do empreendedor. E a gente vai perceber que tem perfis, perfis e perfis. Tem gente que às vezes não quer, não digo abandonar, mas não quer levar adiante determinada tecnologia que está pensando. Mas ele quer ver aquilo chegar no mercado. Então, se eu tenho, sei lá, eu quero melhorar um dispositivo médico, né? Ah, vou falar com uma grande empresa. Eu, sei lá, sou médico, vou falar com uma grande empresa. Talvez não seja tão fácil assim. Vou falar com um ambiente com um laboratório, alguma coisa. Também não é tão fácil assim. O Health to Business ele se propõe, na verdade, a atender esse cara, né? Então, ali ele vai ter condição, laboratórios e tudo mais para validar essas tecnologias que ele está pensando, né? O que vai acontecer dali por diante? Ele vai trazer parceiros que vão usar também aquele espaço, né? É o tempo que vai dizer, né? Mas ele sai dali pelo menos com uma validação técnica pronta. Se ele vai para a incubadora, se ele vai para o container, se ele vai vender essa tecnologia, se ele vai também se transformar nele mesmo um empreendedor, aí também a gente vai ver. Mas a nossa questão é essa, de tentar atendê-los de uma maneira plena. E a dúvida que talvez fique é por que a gente foi para a saúde, né, no Health to Business Center, por que a gente não colocou um centro, então, completamente multipropósito, alguma coisa assim. É porque a chamada, isso é outra característica da fundação. A gente faz muitos projetos, né, e os projetos que são entregues para governo e tal. E essa chamada previa que a gente entregasse, né, ou prevesse um projeto mesmo ousado. Essa era a palavra, você tem que ser ousado. Então, imagine ter em Ribeirão Preto o melhor centro de desenvolvimento em novas tecnologias em saúde. Essa foi a nossa premissa, né? Então, poderia ser em outros? Talvez pudesse, mas ali a chamada ela tinha que ser também segmentada Específica, né? específica por área de atuação. Sim. Então a gente colocou ali, foi super bem avaliado, né? Nacionalmente, eu acho que foi o segundo projeto mais bem Que avaliado, legal. com muita coisa boa, e agora a gente só tem que O executar. desafio da construção agora. Exatamente. Que legal. Tem algumas perguntas que estão chegando aqui. Ao longo desses anos todos aí de Supera, vocês percebem alguma diferença entre os empreendedores que chegavam lá no começo e os empreendedores de agora? Houve alguma evolução? Como é que vocês veem isso? Eu percebo bastante, assim. Até porque no começo, né, a gente via até assim, uma falta de entendimento, como o Saulo comentou, do que era a própria incubadora, né? Então a gente tinha empreendedores que quase que obrigatoriamente eram egressos da universidade. Hoje a gente tem ainda também bastante, né, que são quase 70%, né? Uhum. São egressos da universidade. Mas uma coisa que a gente via, assim, não havia uma dedicação desses empreendedores ao projeto. Tanto é que tinha uma briga enorme com um parceiro que apoiava a incubadora logo no começo, porque os empreendedores não ficavam ali. E aí esse parceiro muitas vezes fazia a visita e queria ver o empreendedor lá, e o empreendedor muitas vezes estava dentro da universidade, dentro do laboratório da universidade. Então, e eu vejo que a faixa etária caiu, né? Comparado com a nossa realidade do começo, tá? Não que isso seja a realidade de toda a incubadora, né? Acho que a faixa etária caiu bastante, e o nível de dedicação ao projeto aumentou bastante, né? Então, pelo menos é o que eu sinto comparando o que é a incubadora hoje. Hoje eu estou um pouco mais afastado das empresas, porque eu cuido da parte de expansão, é o Saulo que acompanha no dia a dia, mas a hora que eu olho o pessoal que entra e com as ideias, né, que entram,
são completamente diferentes do começo, né? A própria inovação se popularizou e o conceito de startup, como o Saulo disse, em 2003 a gente falava em empresa de base tecnológica, não existia o termo startup para a gente aqui, né? Hoje, com essa popularização, né, quase que virou uma moda, né, você ter uma startup, acho que mudou bastante o perfil das pessoas que acabam procurando. A gente continua ainda muito forte na parte de inovação, com tecnologia e com pesquisa, né, É, focado na universidade, mas eu né? acho que até isso, eh, o empreendedor antes, ele talvez não fosse, como eu quero dizer, como eu vou dizer, ele corria riscos já, acho que isso é importante, mas talvez ele não soubesse nem onde, talvez nem nós mesmos soubéssemos como ajudar esse empreendedor a correr os riscos de uma maneira mais calculada, talvez. As fontes mesmo, sejam de recursos, sejam de apoio, Eram também muito não eram, menores. eram menores, né? Pra você ter uma ideia, a subvenção econômica, que é quando você concede fomento direto para a empresa, ele é de 2006. Então, Então, até 2006, o incubador foi inaugurado em 2003, até 2006 você não tinha. Toda a subvenção, ela vinha ou para um instituto, para uma ICT, Instituto de Ciência e Tecnologia, ou para uma universidade. Que Não ia para a empresa. tinha aquela burocracia de cair no departamento do Aí, professor tal, que tinha que ter pesquisa. Ixi. exatamente. E aí tudo eu acho que tá relacionado também a isso, assim. Então, porque você tem mais fonte, você tem fontes, você tem divulgação, você tem as pessoas falando sobre os resultados que eles obtiveram. Por outro lado, aí acho que defender o nosso papel também, a gente tem quase que a obrigação de, determinado momento, chegar para o empreendedor e falar: olha, a gente percebe, pensando em alguém que venha da universidade, a gente percebe em você uma vontade muito grande de continuar na bancada, de continuar na Uhum. universidade. Isso é ótimo, né? Mas como que você concilia, né, também o lado empreendedor? Então, não sou eu mais. Então eu vou ter um gestor que vai ser meu sócio, e aí a gente vai tentar apoiar essa formação, né, de uma equipe, né? Então acho que isso também é importante. E o fato também, né, de a faixa etária, ela é mais baixa hoje mesmo, mas por que também? E aí a gente vai olhar para um perfil só, que é o empreendedor universitário. Ele muitas vezes, ele vinha para a incubadora depois de ter sofrido muito, depois de ter sofrido no sentido de não alcançar os seus objetivos, Patinado. patinado. É. Ele fazia mestrado, doutorado, primeiro pós-doc, segundo pós-doc, terceiro pós-doc, e aí ele chegava assim, tipo, nossa, meu objetivo é ser professor dessa universidade, ou de uma universidade. Em determinados momentos não havia oferta de novos concursos para esses Uhum. docentes. Mesmo na iniciativa privada, né, pensando em faculdades particulares, você não tinha, né, para alguns cursos, para alguns ramos não tinha. E aí ele ia, depois de muito tempo, então, pensar em empreender. É um perfil, né? Hoje já não. Hoje isso já está totalmente disseminado. Fala assim, cara, se quer continuar na universidade, você segue esse O cara caminho. já, às vezes, já entra Né? na universidade pensando em Empreender. empreender, Sim. né? Isso É uma acontece. discussão que a gente teve antes aqui, porque o caminho natural de mestrado e doutorado é lecionar, né? Sim, sim. Então, assim, você trazer esse pessoal mega qualificado para o mercado é muito bom, né? Exatamente. sim, Exatamente. e não acontecia no passado. Não acontecia. Sim, Até Não tinha como absorver. a gente até, um dos programas que a gente criou dentro do Spera, isso é legal, a gente vai sentindo as dificuldades e vai criando programas e projetos, né? Então, o empreendedor não é aprovado no processo seletivo, pô, eu vou deixar esse cara solto, ele pode desistir e desanimar. Vamos criar um programa de membership que é para poder continuar dando suporte para ele. legal. E um dos programas que foi criado, que é o Spera Educa, ele vem um pouco dessa frustração de um evento que a gente participou, de um congresso da USP, para alunos, que aconteceu ali no anfiteatro da medicina, devia ter uns 600 alunos, Nossa. em que eu fui chamado para falar da incubadora, e eu falava da incubadora, parecia que eu não estava falando para ninguém ali, porque ninguém tinha interesse em empreender. Ninguém, Fred, ninguém tinha interesse em empreender. Os caras queriam saber de bolsa, de concursos, tudo isso que o Saulo Ou falou. se fosse alguma questão técnica das áreas, né? É. Tipo, eu quero ver o Eu slide quero ver com as quando é que vai imagens. ter concurso Quando novo. vai ter, E aí eu saio, converso com o Saulo, com o pessoal, falo, cara, a gente tem que dar um passo atrás
e a gente tem que colocar a semente na cabeça do adolescente antes dele entrar na universidade. Porque ele tem que entrar na universidade considerando a possibilidade de empreender. Porque senão eu vou conseguir capturar esse cara naquele momento. Sim. Né? Porque aí a gente falava assim, o público que eu fui falar, os 600 alunos, eram alunos quase formados, eram formandos e pós-graduandos, os caras não tinham interesse naquilo, e aquele era meu público-alvo. Né? Então a gente dá um passo atrás para tentar criar outros programas. Não que esse programa tenha causado essa mudança. Não, o que causou foram os contextos, a Mas mentalidade plantou mudou. sementes, né? Plantou sementes. Isso acontece já. A gente já tem hoje incubados, né? Então, que já Isso é estão legal. ali há 2, 3 anos com a gente, mas que tiveram lá uma formação no Super Educa em 2012, 13, Que assim, legal. sabe? Tipo, não, e assim, a gente sempre aí, é realmente verdade, não que essa não fosse, né? Mas a gente sempre teve a preocupação de não direcionar muito para as coisas. Então, por exemplo, eu tô ali no primeiro colegial, no primeiro ano do ensino médio, pensando em fazer medicina, né? Tem que ir, né? A gente teve alguns acessos a alguns colégios, inclusive, que a gente ficava um ano inteiro falando sobre empreendedorismo, mas sem tentar, né, uma conversão. Mudar. A verdade, não. Tipo, olha, empreendedorismo como uma maneira de você desenvolver novas habilidades, de você em um dia, assim, se quiser empreender. E parece que fez sentido, né? Fez sentido. Fez muito sentido, assim. Até quando pensa em marketing digital, em redes sociais, uma série de coisas que não eram o dia a dia lá, hoje são. Então, alguém que tenha se formado em medicina, talvez tenha visto o nosso programa lá atrás, hoje pense de maneira diferente, né? Despertou alguma coisa, plantou a sementinha. Exatamente. Muito legal isso. Exatamente. Vocês, outra pergunta que chega pra gente aqui. Uhum. Vocês acreditam que o que pode rolar entre bate-bola entre Dabi Business Park, por exemplo, e Supera para trazer para o nosso ecossistema? Porque vocês têm uma história fenomenal em saúde, principalmente, né? E aqui no Dabi está começando uma história muito grande também com empresas de vários mercados, e vocês, as duas instituições, colaboram muito para o ecossistema. Existe alguma ideia de parceria, alguma coisa que vocês pensam fazer em conjunto? A gente já tem até uma parceria, né, firmada com o Dabi de possibilidade de uso mútuo dos espaços. Então, por exemplo, um empreendedor do Supera que queira usar o espaço compartilhado aqui do Dabi, ele pode usar, e um empreendedor do Dabi que queira usar o espaço barato. compartilhado do Supera, ele também pode. A gente só acabou conversando e combinando que, sei lá, conversa com o Ricardo aqui, o Ricardo entra em contato comigo, a gente vê para poder recebê-lo de uma forma adequada, né? Não num momento que eu não tenho um espaço para ele ficar confortável, esse tipo de coisa. Mas já existe, nós já temos casos de empresas nossas que vieram, que utilizaram, empresas do Dabi que utilizaram ali. Muita gente acha, o Supera, o Dabi são concorrentes. Não, são dois ambientes de inovação, lógico, cada um brigando pelo seu espaço, mas a gente tem essa noção de cooperação. E eu, o Saulo, o Dalton, o Ricardo, né, o Edu também, a gente sempre trabalhou para o desenvolvimento do ecossistema. Nós participamos da criação do Mover juntos, né? Então, o Ribeirão precisa se fortalecer. Ribeirão precisa crescer. Outros ambientes de inovação, assim como a gente já tem, precisam vir para cá ou precisam ser criados aqui. Porque a gente tem cidades que são menores do que Ribeirão, que tiveram uma curva de crescimento muito grande por causa da inovação, né, por causa do desenvolvimento tecnológico. E a gente tem aqui um ecossistema muito forte, que ele precisa ter um pouco mais de cooperação, né, e de coordenação. Né, porque nós temos uma das a melhor universidade do Brasil, nós temos o segundo maior hospital universitário, Hospital das Clínicas do Brasil. Nós temos ambientes que hoje já estão maduros de inovação, nós temos startups hoje que já estão maduras. Então, hoje tem todo a base para que Ribeirão decole em termos de desenvolvimento tecnológico e de inovação. Então, o que a gente precisa é fomentar cada vez mais essas iniciativas.
Só complementando, né, até como estamos aqui no Dabi, a Dabi Atlante, né, que depois passa pela fusão e passa a chamar Aliage, é uma parceiraça, né, de muitas startups, algumas que estão aqui, outras que estão no Supera, e acabam materializando também essas parcerias. Por exemplo, acho que os programas que hoje estão, né, alguns educacionais que estão aqui também estiveram no Supera, pensando no projeto e os exemplos aos sábados, né? Então a gente está com turmas aqui, turmas no Supera, turmas no Einstein, em São Paulo, e turmas na Olha, fábrica. Então, isso acontecendo. Até recentemente, a gente tinha as iniciativas de capacitação do empreendedor e também de empregabilidade com o Cris Bazan, né? Então, funcionava lá, funcionava aqui, funcionava em Sertãozinho, funcionando muito bem. As iniciativas agora também de aceleração da área 51, a gente tem empresas que também estão no Supera. legal. Então, Já já existe. E existe tem bem espaço, consolidado. e tem espaço para todo mundo, né? A gente, por exemplo, o Super é muito forte na área de saúde, mas o agro cresceu muito lá, responde já a quase 30% das nossas Ah, empresas. O setor de educação também tem crescido bastante. Então, assim, o Super ele começou como uma política pública e o nosso objetivo é muito claro, a gente quer ajudar a desenvolver novos projetos, novas empresas que tenham inovação e tecnologia. É lógico que o desejo nosso é que essas empresas fiquem no Supera. Mas se não ficar no Supera, hoje, pelo menos, que fique em Ribeirão Preto. sim, Né? Porque no sim. passado, quando a gente só tinha incubadora, a gente chegou a perder grandes empresas hoje, né? Na época, no startups, hoje viraram grandes empresas que foram para outros municípios. Né? Então, a gente tem esse objetivo de ajudar no desenvolvimento da região, né? Principalmente de Ribeirão Preto e também, lógico, da região de Ribeirão. Sicone, você falou do movimento Empreende Ribeirão, Mover. Conta pro pessoal o que que foi Mover. O Mover é uma iniciativa bem legal, assim, bem interessante a sua criação. E até isso tem um pouco da relação de como eu conheci o próprio Ricardo, né? O Ricardo, ele eh, foi para os Estados Unidos, ele era empreendedor da área de TI, né? E não conhecia praticamente nada desse mundo de inovação, né? De startup, tecnologia. E aí ele foi para o exterior, foi para os Estados Unidos, né? Foi lá no Vale do Silício e acabou conhecendo esse mundo. E aí ele voltou para Ribeirão e falou: Poxa, eu preciso fazer alguma coisa. Ele ficou encantado, preciso fazer alguma coisa em relação a isso. E aí, por intermédio de uma amiga em comum, nos apresentou e nós fomos tomar um café. E aí começamos a conversar. E aí eram 3 pessoas que, vamos chamar mais um para o café, e Era começamos você, o chamando, Ricardo e a Paola e a Miorim. Paola. Aí depois veio Reneide, né? Aí começou a crescer. Tem gente hoje que nem tá mais, né, nesse movimento também. E aí a gente começou a, a crescer. Depois veio a Salete, ela já tinha o cowork, o lançamento do Mover foi lá no coworking da Salete. E a gente começou a querer criar um movimento. E aí, assim, nunca teve a pretensão de ser nada além do que um movimento, né? Uhum. Muita gente questionava, mas por que isso? A gente queria simplesmente incentivar as pessoas a olharem para empreendedorismo. Então, a gente queria criar eventos, criar meetups, fazer reuniões. Era um movimento não hierárquico, não político, né? E a gente lançou em 2012, se eu não me engano. Também está fazendo já um bom tempo aí, Por aí. né? E acho que é uma iniciativa legal, né? Uma iniciativa bacana. Depois os empreendedores vieram. Então, o que hoje a gente chama das comunidades, né? Em Uhum. Ribeirão hoje já tem várias comunidades aí de startup. E nasceram várias empresas, né, dos encontros Open Coffee, né? Do Open Open Coffee, Coffee, Beer and nossa. sim, Business. exatamente. Eram muito bacana, né? Várias empresas nasceram desses encontros do network que era produzido ali, né? O que também eu acho que foi uma super sacada, viu, Fred? Porque você, por exemplo, conhecia alguém ou, sei lá, foi almoçar em algum lugar, reencontrou um amigo com quem você estudou, não sei. E aí, ao invés de você ter que, às vezes, falar o que você tá fazendo, coisa assim, você fala assim, cara, vamos tomar um café? É, Tipo, na terça-feira, 7h30 da manhã, lá no familiar e tal, normalmente era ali, né? é. Depois até mudou, foi pro Grace também.
E aí todo mundo se conhecia, né? Se apresentava, Se né? Todo mundo rodava sempre, apresentava. eu tô procurando isso, tô fazendo tal Isso. coisa, né? Acho que isso foi muito, muito bacana, assim. E você sabe que isso, eu até estava comentando com o Saulo e com o Ricardo, é uma coisa que eu sinto falta agora. Depois da Uhum. E pandemia, a pandemia esse processo atrapalhou dos isso. meetups Sim. não voltaram. Não que não voltaram, eles acontecem, mas hoje eles, não sei se por causa do crescimento dos ambientes de inovação em Ribeirão, hoje eles acontecem dentro dos ambientes. Então você tem no Supera, você tem no Dabi, enfim, no Novo Lab, então você tem esses meetups acontecendo. Mas fora hoje tem muito menos do que tinha no passado. Como você falou, pô, a gente tinha o Beer in Business, que era super legal, Open Coffee, tinha das meninas lá da Polo, que eu esqueci como é que chamava também. Então, assim, eu acho que a gente precisa voltar a incentivar a volta dos Vamos meetups, talvez nessa. numa outra Sou parceiro, roupagem. vamos nessa. Sim, Vamos. sim. Eu acho que isso É precisa. importante, cara, é Eu muito acho que é importante. importante. Sim. Porque você leva para um espaço que é fora dos ambientes de inovação e que você traz pessoas que muitas vezes não conhecem, nem frequentaram os ambientes. Sim, sim, Acho sim. que é importante. Acho que a gente conseguiu, né, contaminar no sentido bom muitas Sem pessoas dúvida. em relação a essa área. Outro trabalho bacana que vocês fazem é o mapeamento de startups, né? Conta pra gente como é que tá, vocês têm alguns highlights já dos últimos números, como é que tá esse mapeamento? Isso é legal. Isso mostra o quanto o Ribeirão vem crescendo também nesse movimento, né? No último ano, nós tivemos um crescimento aí de 9, quase 10% do número de startups. É A gente bastante. até expandiu isso para a região, né, de Ribeirão. Mas, se não me engano, o número que a gente tinha era de 386 startups. Para se ter uma ideia, né, isso é mais do que alguns estados, inclusive, o número de startup, né? Se eu não me engano, o estado do Rio Grande do Sul não tinha essa quantidade de Nossa, startup que a gente tem em Ribeirão. Isso é o segundo mapeamento que a gente chegou a ver. E a gente está num momento que, né, até é legal você tocar nisso, porque a gente está começando a levantar os dados para a divulgação do mapeamento 2023, que deve acontecer em novembro. uhum, Né? E aí lá no Supera a gente tem um setor de estudos setoriais e futuros, que é o setor que faz esses mapeamentos, né? E é legal porque tem um dashboard navegável, você consegue extrair diversas informações, até para o poder público isso é legal, porque a gente conseguiu colocar um mapa, e aí com esse mapa você tem a concentração das startups por região. que legal. Né? Então, na região oeste, né, você tem 100 startups, na região leste também em torno de 100, região sul 100, região norte, chamou a atenção, acho que eram 10 startups. Poxa, então se eu vou criar um programa de empreendedorismo, né, eu vou criar na região norte, eu vou incentivar o adensamento de startups Que legal. na região norte. Então ele serve até como uma política pública. Sim. Na região central também eu tenho muito pouco. Né? Então, poxa, Inteligência mesmo. sim, inteligência. Vamos olhar para a região central, revitalização. Pô, não vale a pena. Lisboa fez isso, né? A gente teve a oportunidade de conhecer. Pô, vamos criar um programa lá de revitalização do centro, levar as startups para lá. Então, isso é bem legal. Então, quem tiver interesse, a gente está justamente nesse momento de coleta de dados das startups, dos movimentos de inovação, né? Das comunidades e dos atores também. A gente não mapeia somente as startups, mas o ecossistema aí como um todo. Como é que faz para participar ou para consultar os dados? Hoje a gente tem no próprio site do Supera, você consegue acessar o mapeamento do ano passado, Uhum. né, 2022. Então, quem já está naquela base, com certeza vai aparecer de novo. Lógico que tem uma checagem nossa, a gente checa, tem alguns critérios, são 12 critérios que a gente acaba cumprindo, tem que ter site ativo, né, depende da quantidade de anos também para ser considerado uma startup, tem que ter um modelo escalável, então tem todo um critério que a gente pode passar. Que Mas startup é só até 10 anos, só até né? 10 anos. E aí, quem não está na nossa base de dados, né, pode entrar em contato com a gente lá no Supera, que a gente manda o link para fazer o cadastramento. E tem todo um questionário que vai ser enviado hoje para toda a base, porque a gente também quer medir diversidade. A gente conseguiu medir, né, no ano passado quantidade de startups que são fundadas por mulheres, e aí a gente cria programas, né, para incentivar o aumento, né, das startups fundadas por mulheres. Então assim, a gente só consegue criar coisas se a gente conhece o ecossistema. Então esse é o grande
acho que a grande contribuição do Supera. Ele é um mapeamento que é feito pelo Supera, mas ele não é do Supera. Essa ideia nasceu do Mover. Na época a gente mapeava quantas pessoas a gente conseguiu incentivar por meio dos eventos que aconteciam. Uhum. Hoje a gente já aprofundou isso daí. Acabei te cortando. Não, Só. o que eu ia falar só é porque, né, de fazer o mapeamento. É para conhecer o ecossistema, mas também, muitas vezes alguém está querendo fazer algum negócio, um investimento, ou buscando uma tecnologia e não sabe muito que está aqui do lado, sabe? E aí o Du, principalmente, que é inconformado, falou, não, vamos fazer. E do inconformado junto de pessoas que têm know-how para analisar esses dados, combinação perfeita. Combinação perfeita. Né? E também teve Então, uma inspiração, né? Uma vez que a gente foi para um evento nos Estados Unidos, que era na Filadélfia, que a gente passou por Nova York, e a gente falou, cara, nós vamos passar por Nova York, e a gente precisa vamos. conhecer o que acontece em Nova York. E a gente achou uma plataforma, na época patrocinada pela IBM, né? Uhum. E que a gente conseguiu ver todo o mapeamento do ecossistema de Nova York, inclusive os Barato. meetups que aconteciam. É. Uhum. E a gente tentou trazer isso para Ribeirão, né? Negociamos com a própria IBM na época, acabou não dando certo, aí a gente falou, vamos criar o nosso, vamos fazer o nosso. A própria comunidade do Meetup, do site Do do Meetup. Meetup, era muito Era. mais ativa, parece, do que hoje, né? Sim. Sim. Eu acho que eles mudaram até um pouco as políticas do É, Meetup. você podia criar eventos gratuitos, não Isso, precisava agora de... já não pode, agora É. você precisa pagar, tá? Então, É verdade. né, acho que mas só pegando o gancho nessa questão de você conseguir achar as tecnologias e quem está fazendo o que ali, mesmo que seja perto ou que seja em Ribeirão e tal, traz muita coisa boa, viu? Traz bons negócios, traz boas Parcerias, fornecedores, sim. fornecedores, e até alguns que ficam, cara, eu não estou no mapeamento, então entra lá, se cadastra, porque precisa estar, né? A gente já apanhou um pouco por causa Sim. disso. E falando de startups, a gente teve aí um boom, né, das startups, do termo startup. A gente teve dinheiro sendo jogado a rodo em iniciativas das mais absurdas, empresas com burn rates assim gigantescos, tocando pau, gastando dinheiro. O mercado deu uma sentada, né? O que vocês veem hoje, como está hoje o mercado e para onde vai em termos de funding, de conseguir um financiamento aí? Pro economista. O que eu vejo, né? E assim, acho que essa assentada e esse ajuste ele foi importante, né? E isso acontece, né, É cíclico. é cíclico em todas as iniciativas, né, em todos os setores, né? Então você tem um crescimento muito grande, aí você tem ajustes, né? Você tem empresas que não, né, vão permanecer, né? E aí depois você acaba consolidando, né? Isso faz parte da etapa de maturação do próprio ecossistema, e aí estou falando ecossistema como o Brasil, né? O Brasil, se você comparar, ainda tem muita coisa para caminhar, principalmente nessa parte de capital de risco, né? De capital de investimento, comparado, por exemplo, com os Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, né? Até a França cresceu bastante nos últimos tempos, Portugal, né? Também atraiu muito recurso. Então a gente ainda é um ecossistema em amadurecimento, né? O que eu vejo, olhando de uma maneira geral, assim, e tem um outro fator econômico muito importante, que a taxa de juros no Brasil é muito alta, né? E isso acaba inibindo investimento. Então, o que os caras estavam queimando, né, recurso no passado, quando a gente estava com uma taxa de juros mais baixa, isso hoje já não pode acontecer, né? Inclusive uma taxa, né, de 13%, né, chegando aí, sei lá, a 11% no final do ano, tem que ter uma taxa de retorno do investimento muito alto, né, para poder Valer a pena. para poder valer a pena, né? Então, o pessoal deu uma acomodada até por causa disso. A notícia boa, né, é que nós temos o FNDCT, né, o Fundo de Desenvolvimento, né, o Fundo Nacional de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia, em que ele não pode mais ser contingenciado, né? Então, ele, desde a criação dele lá atrás, que era o Fundo Verde e Amarelo, com o governo Fernando Henrique, ele sempre foi contingenciado, e agora não. Então, entra no orçamento do governo uma quantidade de recursos muito grande. O pessoal está falando para esse ano, né,
com a complementação agora que veio, em torno de 13 bilhões de reais que serão utilizados para incentivar o desenvolvimento de novas tecnologias e ciência, né? Então, vai ter muito recurso para essa área de pesquisa, desenvolvimento, tecnologia e inovação. Então, como fomento ou muitas vezes empréstimos a juros menores ou mesmo A fundo investimento. perdido. A gente tem o fomento, que é o fundo perdido, mas também a própria Finep, Desenvolve São Paulo, né, esses bancos de fomento, eles acabam fazendo empréstimos muitas vezes a juros baixos, ou a própria Finep tinha o juro zero, né? Então a gente vai ter tanto fomento quanto empréstimos a juros baixos, como investimento também, né? Então tem alguns bancos de fomento ou setores aí, organismos que vão fazer investimento direto nas startups. Porque agora com o novo marco da inovação, né, é permitido até que o poder público participe, desde que ele não seja majoritário Sim. da startup. Bacana. Tem um cenário animador, Eu acho então. que sim. Sim, E aí, pro capital privado, aí acho que eles vão esperar um pouco mais em termos da redução da taxa de juros. Uhum. E a gente começa a ter também uma regulamentação jurídica disso, né? Porque sim. se fazia investimento sem nada todos os documentos vinham do estrangeiro, era tudo em inglês, a gente não tinha nada aqui que representasse. E você passa a ter casos efetivos, né? Então, tipo, fizemos um contrato de vesting, né? Que é um contrato no qual, por exemplo, o meu sócio está me concedendo o trabalho dele, assim, ele é um desenvolvedor e eu sou o gestor. Ele está desenvolvendo, em determinado momento a gente vai sentar, uma vez que ele tenha cumprido as metas também, para decidir se ele se torna meu sócio ou não, né? Uhum. Basicamente, seria um contrato de vesting. Hoje em dia a gente já tem vários casos, né? Contratos de vesting que deram certo, contratos de vesting que não deram certo. Contratos de investimento que deram certo e outros que também não foram positivos para o negócio, não foram positivos para o empreendedor. E aí você começa a ter essa jurisprudência dizendo É, efetivamente o que vai acontecer, A né? gente tem o marco legal da inovação, o marco legal das das startups, né? startups. Então, Sim. você vai criando todo esse arcabouço legal que regulamenta e protege, né, tanto a startup quanto o investidor. E eu vejo também, igual, acho que há 2 semanas, a própria FAPESP fez um chamamento para fundos Para de fundo de investimento que investimentos. queiram estar ali, né? Não imagino que seja um chamamento para compor um fundo maior, até porque ela mesma já percebeu que vários investimentos que foram feitos, anunciados fora sei lá, do conhecimento dela, de alguma maneira tinha projetos Que ela que aportou recursos que como ela teve, fomento, exato. né? Então, acho que isso é mais um alento para aquele que está desenvolvendo bons projetos, né? Que está se preparando como, né, um bom empreendedor, né, preocupado ali em ter uma proteção jurídica, uma proteção intelectual, tudo isso. Então, acho que também é super positivo nesse cenário, né? Mas acho que esse termo bons projetos, o segredo está aí. Eu acho que o dinheiro está vindo com mais critério, né? Também, sim, sim, Com certeza, com certeza. com certeza. Até porque ele está caro nesse Sim. momento, Ele né? é caro. Ele é caro. E a gente, claro, a gente não supera, está muito voltado para esse investimento público, né? Então, FAPESP e tudo mais. Mas mesmo esse público, né, que também é super criterioso Sim. no sentido de concessão, ele tá super difícil. Ele está super difícil mesmo, porque o empreendedor precisa realmente demonstrar que vai fazer a melhor aplicação possível, que os índices que estão colocados ali vão ser alcançados, que ele já tem um conhecimento do ambiente, que ele tem uma política depois comercial já desenvolvida, mesmo que esteja ainda na ideia, sabe? Então isso mudou, isso mudou. Bacana. Bom, pessoal, a gente está chegando ao finalzinho e eu não posso deixar de fazer uma pergunta para cada um de vocês que eu faço todo finalzinho de programa. Vamos começar por quem? Vai lá. Saulo, o que precisa para empreender? Coragem, coragem, se fosse uma palavra seria coragem. Mas eu, por exemplo, eu olharia muito para coragem em dar passos que muitas vezes são em direção àquilo que a gente ainda não conhece. E esses passos, digamos assim, eles podem, obviamente, serem iluminados. E aí, para mim, a iluminação seria buscar desenvolvimento de competências, buscar o desenvolvimento
de boas parcerias, né? Buscar bons lugares aí, pensando em ambientes de inovação como o Supera, como o Dabi também. Então, para mim, seria isso. E coragem porque não tem jeito. O caminho vai ter sempre vários desafios. Isso é a única certeza que a gente tem quando está empreendendo. Bom, sua vez. Ciccone, o que precisa para empreender? Bom, o que que eu sempre falo para os meus alunos e para os amigos empreendedores também, para mim, a gente vê várias teorias, né, de autores renomados dizendo qual que é o perfil do empreendedor, né? Autoconfiança, assume risco, aquilo outro, tal, né? Para mim, a melhor característica do perfil do empreendedor é o autoconhecimento. Porque se ele sabe das suas potencialidades e das suas fraquezas, ele vai buscar complementar as suas competências, como o Saulo falou. E aí você tem que trazer pessoas que têm competências complementares. E a gente vê um erro muito grande não só dos empreendedores, mas do mundo corporativo como um todo, em que as pessoas tendem a querer trazer pessoas iguais a você. Se eu tivesse 3 ou 4 pessoas iguais a mim na minha equipe. Não ia dar certo. O exemplo lá do Supera é isso, são 3 pessoas com perfis completamente diferentes, com competências complementares. Então, o que eu acho que o empreendedor tem que ter é o autoconhecimento, porque aí ele consegue compor uma equipe com pessoas que tenham competências que são complementares a ele. E com isso ele forma um time que seja vencedor e que ele tenha uma chance maior de ter sucesso. A gente, durante muito tempo, falou que a ideia era o que mais importava. Isso não. Hoje, o que importa mesmo hoje é o perfil do empreendedor, a capacidade de execução que o empreendedor tem. E aí, quando eu falo empreendedor, eu estou ampliando isso para a equipe. Então, se você tem uma equipe que tem competências complementares, que o empreendedor sabe onde ele precisa trazer para compor essa equipe, acho que ele tem uma chance maior de ter sucesso. A gente precisa diferenciar o empreendedor do aventureiro. Acho que hoje, com o amadurecimento do ecossistema, não cabe mais o aventureiro. Então, o empreendedor, ele é aquele que, sim, ele assume risco, mas são riscos calculados, ele tenta minimizar esse risco utilizando as metodologias e ferramentas disponíveis, e ele vai sempre buscar validar todas as ideias e as hipóteses que ele coloca isso como sendo verdadeira para ele. Isso não tem que ser verdadeiro para ele, isso tem que ser verdadeiro para o persona dele, para o público-alvo dele. Acho que é isso que precisa. Maravilha, senhores. Bom, muito obrigado pelo tempo de vocês. Foi um papo muito bom, uma conversa muito legal. Parabéns e continuem fazendo muito sucesso lá. Que vocês, de fato, vocês todos, quando eu digo vocês, né, vocês do Supera, todos vocês, têm uma relevância muito grande para o nosso ecossistema. Obrigado. Obrigado pelo tempo de vocês. Bom, eu agradeço também o convite e digo também da nossa, né, tenho certeza pelo Saulo também, nossa admiração pelo trabalho que você também faz, né, não só desse projeto aqui, mas de tantos outros que você já participou, e acho que contar a história, primeiro que é uma coisa gostosa, né, então foi um bate-papo muito gostoso, você está de parabéns pelo projeto, e contar a história é importante porque serve também como exemplo e inspiração para outros, né, eu já estou quase saindo aí, né? Então, para que outros ocupem esse espaço. Sem dúvida. E também da minha parte agradecer, né? Acho que o carinho pelo Supera, o carinho por nós, né? E pelos relacionamentos que ali foram mantidos, eu acho que isso é muito importante, né? E se todo mundo conseguir fazer isso e cada um fazendo sua parte, a gente já vai ter, sem dúvida, muito sucesso pela frente. Maravilha. Bom, então, chegamos ao final de mais um Hub Cases. Esse podcast é produzido por Palavra e Movimento, Engata e Vai, e conta com o apoio institucional do Dabi Business Park e da Área 51. Agradeço aos nossos convidados, agradeço a você que ficou conosco até agora e agradeço a equipe técnica que faz tudo acontecer por trás das câmeras. Nos vemos novamente no dia 16 de outubro e você já sabe, para não perder nenhum episódio, inscreva-se no canal e ative o sininho. Hub Cases Podcast, onde empreendedorismo vira história para contar.